Até evito lembrar dessa frase, 4 meses. Odeio lembrar disso, porque isso me causa, sei lá, uma ansiedade para chegar logo, para isso acabar logo. E pensar nos conteúdos que eu ainda preciso estudar também. Então, acho que é uma questão muito de nervosismo. Eu nunca passei por isso, eu nunca fui lá só para fazer teste, nunca, nunca, nunca. Então, passar por isso vai ser algo muito novo para mim. Eu já fiz vários simulados, mas ter ali a noção do espaço, do tempo, de ter que saber me controlar, controlar minha respiração para não surtar lá dentro, que esse também é um dos meus maiores medos. A minha ansiedade me dá medo. Então, tem tudo isso, cara. Eu fico realmente muito nervosa. Toda vez que passa um anúncio lá no Instagram, faltam 4 meses para o vestibular, eu falo, não, pelo amor de Deus, não me lembra disso. Porque passou muito rápido. Parece que quando a gente foca em uma coisa, passa muito mais rápido, sabe? E aí parece que a gente não focou o suficiente, sei lá. É uma sensação louca. Eu tô muito animada mesmo, tô esperando muito. É o que eu espero o meu ensino médio inteiro, na realidade. É meu sonho, eu acho que é o meu primeiro sonho, assim, sabe, de vida. Começar essa outra fase de estudar realmente o que eu quero fazer a minha vida inteira e ser a melhor profissional possível e trazer saúde para as pessoas, enfim, tudo isso. Eu tô tão animada para começar e para me envolver em várias coisas na faculdade que eu sei que tem, então eu tô muito animada. Cada dia tá sendo mais animador, assim. A palavra que define perfeitamente é nervosismo. Eu falo muito isso, que eu estou no mesmo lugar, eu pelo menos me sinto assim, que eu estou no mesmo lugar que eu estava no final do primeiro ano, por exemplo, sabe? Para mim parece que tudo passou como um borrão e que eu não conseguia absorver as coisas. E vem muito daquele velho pensamento de não fazer o bastante, de nunca conseguir estudar o suficiente, de que parece que sempre falta, sabe? Então o nervosismo vai crescendo cada dia que passa, cada semana, cada mês, mais próximo do dia de prova, que geralmente as provas sempre acontecem entre novembro e dezembro, e vai ser assim uma sequência direta de provas, vou ficando mais nervoso e vai subindo esse pânico, né? Esse despreparo imaginário que eu sinto. E felizmente as pessoas à minha volta, meus professores, meus conselheiros, meus pais, eles falam muito isso para mim, que eu tô preparado, que é uma sensação comum de se ter, mas que eu tô preparado, que eu absorvi bastante coisa, só que eu não me sinto assim, sabe? É reconfortante, ok, porém ainda para mim é aterrorizante pensar em fazer o vestibular. Eu sei como é o Enem, já fui treineiro, eu sei como é a prova da FGV, por exemplo, também já fui treineiro, só que fazer para valer, estar ali no dia, dando ali tudo que eu posso em uma prova, e principalmente com aquela pressão de que eu preciso passar. Esse vai ser o meu maior obstáculo, não vai ser conteúdo. Vai ser lidar com essa pressão e com esse nervosismo até o dia da prova. Aprender a superar isso para conseguir fazer um bom vestibular. Eu sempre penso que eu deveria estar estudando, né, até quando eu acho que eu tenho que estar de férias, eu penso que eu deveria estar estudando. Então eu sempre estou lendo, eu sempre estou pesquisando alguns temas, sempre estou fazendo alguma coisa que possa me favorecer. Assim, eu consigo ter tempo para minha família, consigo ter meu tempo, assim, durante a noite mesmo, na hora de dormir, mas é um pouco difícil, sabe? Porque às vezes esse tempo que eu vou deitar, eu falo: "Meu, eu podia estar estudando mais uma horinha, não sei o quê", nessa paranoia mesmo. Mas, assim, tenho tempo para mim, para minha família, eu acho que a gente precisa também. Na verdade, eu acho que sem as aulas da escola são horrível. Gente, eu amo meus professores, pelo amor de Deus, mas fica bem melhor para o vestibular. Eu acho que escola e vestibular são coisas diferentes, assim. Eu, Luana, tenho bastante foco no vestibular, sempre tive, mas são coisas assim, dá para juntar, mas são coisas meio separadas. Então, sem as aulas da escola, eu fico muito mais tranquila, porque aí eu pego pra assistir as aulas que eu quero, assim, tipo, às vezes tá tendo botânica na escola, só que eu preciso estudar genética. Eu pego e estudo genética, né, nas aulas do cursinho que eu assinei online, que são muito boas. Então, eu acho que essa autonomia que as férias permite é muito boa, ajuda bastante. E, na minha opinião, o que o vestibular pede de você é uma coisa.
E o que eles estão ensinando, né? Tipo assim, eles estão ensinando. O vestibular é um concurso, é um decoreba ali. Os professores do cursinho, eles passam de um jeito que não é dinâmico, assim. Não que sejam aulas ruins também, são aulas muito boas. Mas na escola é mais uma conversa, tipo assim, é uma dinâmica diferente. E eu adoro, sempre adorei. Eu não vi aula do cursinho no primeiro e no segundo, por exemplo. Foi só no terceiro agora que eu comecei a ver de verdade. Porque é o foco, né? Porque é o último ano, tal, é o foco. Eu prefiro por isso, por ser com motivações diferentes, assim. A escola prepara para o vestibular, mas é uma escola, eles estão te ensinando. Eles não estão, assim, te preparando para uma prova em si. Não a minha escola, pelo menos, né? Na visão dos alunos, de todos, a maioria que eu convivi, nunca foi vestibular, foi mais trabalho. A importância deles de sair do ensino médio, concluir o ensino médio, tudo ok, sem repetir, era para conseguir um trabalho. Assim, meus amigos sempre fizeram muitos cursos, né? Eles estão entupidos de cursos para botar no currículo, para ter o emprego. E meus professores, eles incentivam bastante, assim, para o Enem, né? Para o vestibular, tudo que eles passam, pelo menos nessa escola, eles incentivam muito. Mas a questão dos alunos, assim, eu vejo muito como uma obrigação deles fazerem isso. Muita gente meio que se sente obrigado a estar tendo que conviver, tendo que viver aquele momento, sabe? De fazer uma prova que nem eles mesmos sabem que vai cair, não sabe fazer nada, mas tem que estar lá, porque é como se fosse uma fase da nossa vida, como se aquilo precisasse estar ali, é como, sei lá, cair um dente de uma criança que sempre vai ter essa fase. Parece que o vestibular é isso pra gente. É uma fase que vai estar incluída na nossa vida. Eu acho que as pessoas também assim. Eu, por exemplo, eu sempre quis fazer a faculdade, sempre. Foi meu sonho sempre querer entrar na faculdade e virar policial, né? Que o meu sonho era virar policial. Mas eu tive esse sonho e quando uma vez eu falei com uma professora, ela falou assim: vocês precisam entrar na faculdade para garantir emprego. Faculdade hoje em dia não é nada além de uma garantia de emprego. O ensino público brasileiro, ele é completamente voltado para a mão de obra. Ele prepara o aluno para ser mão de obra. É muito difícil você ver saindo de uma sala de aula de uma escola pública uma pessoa com um sonho concreto em ser advogado, médico, dentista, arquiteto, o que for. E não por culpa dos professores, longe disso, por culpa do próprio sistema que está pressionando o aluno sempre para baixo, mostrando que ele não tem possibilidade de sair dali. Uma história assim que eu não me esqueço nunca. Era um dia que eu estava indo para a escola, 7 da manhã, e eu acabei topando assim com um colega meu da escola, só que ele estava indo na direção oposta. E eu perguntei: onde você está indo? Ele falou: vou mandar currículo, procurar emprego. Ele perdeu um dia de aula para fazer isso, porque naquele momento estávamos no nono ano, a gente tinha mais ou menos 14, 15 anos, ele estava preferindo achar um jovem aprendiz, um estágio remunerado, do que ir para a escola. E é cada vez mais comum, quando você vai numa escola pública, numa sala de aula do nono ano e pergunta qual é o plano de vocês para o próximo ano, ou mesmo para o fim do ensino médio. Majoritariamente vão dizer trabalhar, arranjar um emprego. Estudar é segundo plano para eles. Quando a gente chega numa escola particular, quando eu cheguei numa escola particular, foi uma outra realidade. Eu sempre soube que eu queria estudar, que felizmente sempre tive o privilégio de poder escolher apenas estudar. Então eu estava mais próximo, naquele contexto, daquelas pessoas da escola particular. Mas ainda assim foi um choque muito grande ver que lá você entra numa sala onde a maioria quer ser médico, onde a maioria tem possibilidade de ter esse sonho de ser médico. Uma pessoa que quer ser um advogado, porque o pai é advogado, o avô foi advogado. Uma pessoa que sonha em fazer direito para trabalhar fora, sendo que essa é uma possibilidade que nem vem na cabeça de pessoas de escola pública, entendeu? Então, eu acho que o mais chocante foi ver não só isso, mas também como a escola prepara e incentiva esses sonhos. Eu vim de um lugar onde não tinha isso, onde, infelizmente, era sempre o contrário. O aluno era pressionado a não pensar isso, era pressionado a ir procurar um emprego, ser mão de obra. Numa escola particular, no nível, por exemplo, da minha escola, os alunos, eles são incentivados, sonhem alto, porque você vai conseguir.
E eles conseguem, porque eles têm toda uma estrutura, eles são preparados para aquilo. Desde o momento que eles chegam no 8º, no 9º ano, eles começam a ser preparados para as provas, para o tipo de questão, para o tipo de conteúdo, entendeu? Então, é uma rotina comum para eles. Por ainda ter contato com a minha antiga escola, por ainda ter contato com os meus antigos amigos, e por estar numa escola particular, eu consigo enxergar claramente essa diferença. Então, eu posso dizer com clareza que numa escola pública, o aluno ele é educado para ser mão de obra, e não pelo professor, pelo próprio ambiente, pelo sistema público. Ele é levado a sempre ser mão de obra. Enquanto numa escola particular, o aluno ele vai estudar, o estudo vai estar em primeiro plano para ele. Então, o tempo que aquele aluno de escola pública vai saindo atrás de um emprego, vai estar indo atrás de um estágio, de mandar currículo, vai empurrando o estudo para frente, o aluno da escola particular tem como prioridade passar no vestibular, ir para uma faculdade, uma federal, uma particular ótima, estudar 4 anos, para no final ter um diploma. E esse aluno que teve toda essa oportunidade vai começar acima daquele que já está no mercado há 5, 6 anos, trabalhando em um emprego que não oferece oportunidade de crescimento salarial, inclusive. Então, é um contraste muito grande e ele mantém, né, estagnado esse sistema, né? E a gente não vê uma mudança, porque é assim, continua sendo assim para a escola pública, e é assim, continua sendo assim para a escola particular.